diz no original, de nada terei falta. Não sentirei falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor. Amém? Podem sentar, irmãos, depois de tanto tempo, e muito tempo, né? Vocês sabem que nós chegamos de Minas, e já fomos de passagem para Coari, praticamente, né? Chegamos numa madrugada de quarta-feira, da quarta-feira passada, e já fomos para o interior, né? Fomos para ministrar um congresso. E eu sei que vocês devem ter acompanhado as redes sociais. Eu vi que tinha uma foto, o pastor Montempo sentado à beira do caminho, e eu em pé, né? Eu com uma bolsa pesadona, com a minha Bíblia debaixo do braço, com essa Bíblia aqui, que ela não pesa pouco, pedindo carona. Não parou ninguém, irmãos. Dessa vez não teve ninguém para parar, né? Vocês sabem que da outra vez parou, né? Um caminhão de combustível parou lá na BR-174 quando o carro estourou o pneu. E graças a Deus lá a gente conseguiu carona. E orando, né, o tempo todo orando em todo o tempo, e a febre chegando, e Jesus ajuda a gente aqui, né? Mas Deus é bom, e a gente sabe que a liberdade que a gente tem no Senhor faz a gente ser grato, né? O nosso carro não estourou, não rasgou o pneu, nós não capotamos, não sofremos um acidente, apenas o carro quebrou, né? Mas eu louvo a Deus porque o Senhor é bom. Quantos creem que o Senhor é bom? Amém? Somos abençoados por sermos filhos de Deus. Abra sua Bíblia lá em João, no Evangelho de João. Nós vamos começar uma série aqui falando sobre família. E eu vou começar aqui falando, já preparando o caminho para domingo, né? Domingo é dia dos... Então, nós vamos fazer uma clínica de família aqui, né? Vamos fazer um tempo nas quintas-feiras falando de família, né? A gente tem a família do céu, temos a família da terra. Então, nós vamos estar falando durante essas próximas quintas-feiras, falando sobre família, sobre todos os seus aspectos. Mas eu queria que você lesse o versículo 12 de João, o capítulo 1, Evangelho de João 1, 12, que diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos orar. Pai querido, eu quero glorificar o teu nome, quero te exaltar, quero te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade de estar na tua presença, de estar na tua casa. Te agradecer porque o Senhor é um bom Pai. Tu és um bom Pai. Ó Deus, obrigado por nos acolher nos teus braços de amor. Obrigado, Senhor, por curar nossas feridas. Obrigado, Senhor, por nos dar sempre uma chance de começar de novo e de alinhar os nossos passos. Muito obrigado, Jesus. Eu te peço que tu abençoes esse momento, Senhor, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, todos nós nascemos uma família, mas nem todos sabemos como que é uma família cristã. Ou até mesmo uma família dita funcional. Uma família funcional onde existe pai, mãe, os filhos, e que ambos vivem uma relação harmoniosa, onde os filhos são criados num ambiente tranquilo, cheio de confiança. Mas eu louvo a Deus porque no Senhor nós temos a oportunidade de termos nossos lares disfuncionais, lares problemáticos, lares disfuncionais,
reajustados, digamos assim, curados, transformados. E nós estávamos falando esse final de semana, ali em Altazes, falando para as famílias daquela igreja, e já fazia tempo que a gente não ministrava uma conferência de família, eu e o pastor Montefusco. Tivemos a oportunidade de compartilhar o nosso próprio testemunho, a nossa própria história, né? O meu marido veio de um lar todo padrão, infelizmente perdeu o pai quando era criança. Ele era muito pequenininho quando o pai dele faleceu, e a família ficou meio que desamparada, né? Eu, por minha vez, vim de uma família disfuncional, porque, né, já tive um padrasto, já tinha um padrasto, já estava no segundo padrasto, né, com todo um histórico que vocês já conhecem, e que o que trouxe equilíbrio, na verdade, na nossa casa, na nossa família, foi Jesus. Foi o que trouxe equilíbrio, esperança de dias melhores, norte, direção, princípios. Foi conhecer Jesus. Sempre digo para minha mãe, até hoje eu digo, a melhor coisa que a senhora podia ter dado para mim e para o meu irmão foi Jesus. Não era roupa, sapato, comida, nem o colinho quentinho da mamãe, não. Foi Jesus, a melhor coisa que a mamãe podia ter dado para a gente. Porque é algo que tem valor eterno. Então, independentemente do nosso passado, somos livres e equipados para definir o tom da família que nós vamos ter a partir do momento em que Jesus se torna real na nossa vida, na nossa história. No centro do plano de Deus para a humanidade está o conceito de família. E como tal, temos a responsabilidade de sermos referência para esse mundo. O mundo está carente de referência. Na verdade, os ícones dessa geração que aboliram a família, quando você olha na raiz da própria família dessas pessoas, foram famílias desajustadas, famílias de uma experiência meramente religiosa. Quando eu digo meramente religiosa, é quando você vive um evangelho de faz de conta. Faz de conta que é assim, e eu faço de conta que eu acredito. Sabe? Faz de conta. Aquela coisa de fachada, aquela coisa que não tem essência, aquela coisa que é lindinho dentro da igreja, dentro de casa é um inferno. Isso provoca, a hipocrisia provocou, digamos assim, um conceito equivocado a respeito de família. Tanto é que quando nós estávamos na faculdade, eu e a Priscila, teve uma matéria chamada Psicologia e Família. No primeiro dia de aula, chuta aí o que aconteceu? Eu não estava em sala. Eu tinha viajado para fazer um Veredas Antigas em São Paulo. A Priscila ficou só na faculdade, só naquela aula. E foi bem legal, foi bem interessante. Vocês conhecem a Priscila, sabem que ela é mais pacatinha, ela não fala muito. Só que, né, quando ela vai ministrar, que ela solta o verbo. Mas ela sempre era muito quieta na faculdade, né? A gente estudava, sentava na frente, eu e ela, colegas. E nesse dia, a professora lançou uma bomba na sala de aula. Foi tratando de desconstruir o conceito tradicional de família, o conceito bíblico de família. Foi tratando de desconstruir e dizer que a família patriarcal está em extinção, que isso não existe, e começou a falar uma porção de coisas negativas acerca da família. E aí foi muito engraçado, porque o tema, né, foi sobre a subserviência feminina, né? As mulheres sendo
meio que escravas da sua família, dos seus filhos, do seu marido, sendo obrigadas a trabalhar, a servir todo mundo, algumas com o turno dobrado, que trabalha fora, trabalha dentro de casa. E aí uma das colegas lá disse, se meu marido esquecer a toalha, ele vai pelado pegar a toalha, porque eu não sou empregada. Eu já grito, eu não sou tua empregada, vai pegar tu. Né? E aí foi aquela confusão. Eu também. E aí aquela mulherada, imagina, uma classe de quase 40 pessoas, uma grande parte só mulher. Tinha o que na nossa sala devia ter no máximo 8 homens. O resto era tudo mulher. Aí depois daquela confusão, né, de todo mundo gritando, de dando seu testemunho que não é escravo, que não é besta, que não sei. Aí levanta aquela mão, isso porque me contaram, tá? A história. Uma colega contou a história. Aí a Priscila levantou a mão. Posso falar, professora? Aí a professora, pode. E aí ela disse, sabe essa família aí que a senhora está dizendo que não existe mais, que está em extinção? A senhora descreveu a minha família. Meu pai não faz nada. Meu pai não faz nada. Na verdade, se meu pai não lava um copo. Se meu pai quer jantar no quarto, na cama, a gente leva a janta dele na cama. Se ele quiser no sofá, é no sofá, na mesa, na mesa. Vocês são escravos, tu e a tua mãe é escrava do teu pai? Não, que é isso? Aí ela falou de todas as coisas que a gente fazia para ele, e depois ela disse, mas em compensação, o papai cuida da gente. O papai cuida da casa. Ele decora a casa. Ele faz manutenção na casa. Ele leva a gente para passear. O pai leva a gente para viajar. Aí começou a falar tudo que o pai dela fazia. E quando eu casar, vai ser a mesma coisa com meu marido. Aí a professora ficou assim, sem ter o que dizer. Aí alguém lá do fundão gritou, professora, imagina quando a mãe dela aparecer aqui. A mãe dela nunca vai botar os pés nessa sala. Aí a galera todinha, não, professora, ela estuda aqui. Aí a professora perguntou, ela é barraqueira? Aí as minhas colegas, não, mas tem cada argumento. Porque as pessoas estão desacreditadas na família. Nessa família que Deus desenhou. No desenho original de Deus, essa família é para ser harmoniosa. É para ser a expressão do relacionamento de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. É para ser um lugar de crescimento, de harmonia, de ajuda mútua. Em Romanos 8, olha só o que Romanos 8, 17 fala. Abra sua Bíblia aí. Romanos 8, 17. Olha só como Deus, ele se refere na sua palavra, usa essas metáforas de família para nos ensinar do propósito dele. Ora, versículo 17, Romanos 8, 17 diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Assim, Deus nos predestinou, e aí eu dizendo, a pastora está pregando predestinação. Ele nos predestinou em Jesus, o primogênito de todos os irmãos. Ele não predestinou uns para o inferno e outros para o céu, não. Ele predestinou a todos que o receberem. A todos quanto o receberem, Ele dá o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, o modelo de família que nós temos nesse mundo
no mundo natural, ele precisa espelhar, refletir o modelo de Deus. Deus, pai de muitos filhos, à semelhança do primogênito. Jesus, quando veio a esse mundo, ele veio como unigênito, morreu como unigênito, mas quando ele ressuscitou, ele já ressuscita com uma outra denominação, ele ressuscita como primogênito. Você pode dizer primogênito? Quer dizer primeiro. O primeiro. Foi Jesus que nos ensinou. Foi Ele que nos introduziu digamos assim, o hábito, a maneira de nós falarmos com Deus como filhos. O Pai Nosso. Os discípulos, ensina-nos a orar. Vós orareis assim. Pai Nosso, vamos lá? 1, 2, 3 e... Pai Nosso, que está... santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Amém. Eu gosto da finalização que diz: porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Parênteses, sabe por que é tão importante esse final? Eu já contei isso aqui para vocês e é algo que me impacta muito. Um dia a gente estava no culto da manhã aqui, cantando a primeira vez. Pai nosso que estás no céu. E quando chegou naquela parte final, porque teu é o reino, teu é o poder, e foi algo que eu vi de olhos abertos. Eu vi miríades de filhos de Deus. Lá na eternidade, em algum tempo na eternidade, Deus tinha um único filho. Lúcifer tentou tomar o trono do Pai. Não é? Uma criatura se voltando contra o Criador, tentando usurpar o trono. E nessa visão, eu vi alguém se levantar, devia ser Jesus, e levantar as mãos bem alto e dizer: nunca mais, por toda a eternidade, ninguém se levantará contra o trono do nosso Pai. Porque agora não é um filho, são milhões de milhões e milhares de milhares de filhos semelhantes ao primogênito. Semelhantes em caráter, em conduta, semelhantes em natureza. Então, o mundo hoje ataca a família original. O mundo está extirpando esse modelo por achar que é um modelo fracassado, por causa da hipocrisia, por causa da falsidade, por causa da traição, por centenas e milhares de pessoas que foram feridas, machucadas por famílias sem Deus. E mais machucadas ainda por famílias que diziam ter Deus e era novamente só fachada. Então, a gente precisa entender que essa família terrena, esse tempo que a gente passa nesse mundo é tão breve, ele está nos treinando para a gente viver por toda a eternidade. Em Gálatas 3:26, nós somos chamados de filhos de Deus. Deus é regularmente referido nas Escrituras como nosso Pai. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre paternidade. Do melhor ao pior,
a Bíblia nos dá exemplos de todos os tipos de pais. A partir de relatos bem conhecidos da vida de pessoas como Abraão, Jacó. A gente tem relatos sobre pais. Davi também. Vemos esses crentes conhecidos por sua fé poderosa, tomando decisões maravilhosas, e depois dando meia volta e tomando decisões horríveis em sua paternidade. Isso acontece. Todos cometeremos erros, diremos ou faremos a coisa errada e nos sentiremos mal com isso mais tarde. Somos humanos. E mesmo quando buscamos a Cristo fervorosamente, essa humanidade ainda aparecerá. No entanto, a Bíblia ensina que quando seguimos Jesus e procuramos viver para Ele, Ele é poderoso o suficiente para alcançar nossos filhos e alcançar o coração deles através de nós, apesar de nós. Uma das coisas que eu aprendo com o Senhor é que eu não preciso ser super. Eu não preciso ser mega, super. Preciso só viver numa relação de equilíbrio. Primeiro, eu preciso ter uma relação equilibrada com meu cônjuge. E essa relação tem que inspirar os meus filhos. Entende isso? Eu preciso viver numa concordância. A gente precisa... O marido e a mulher, eles são como que um muro que protege os filhos. Se existem furos nessa relação, nesse muro, os filhos podem ser atingidos. Agora, eu preciso viver em extrema coerência. Eu não posso falar de um evangelho que não tem poder para fazer com que o meu relacionamento com o meu cônjuge seja bom, seja agradável. Consegue entender isso? Vocês que são jovens, que estão aqui hoje, eu dou sempre parabéns. Porque muitas vezes as pessoas que são jovens pensam que não precisam. Ah, não, vou me preocupar com isso só quando eu casar. Não, isso é coisa de gente tola. Gente boba que quer se preocupar com isso só quando casar. Ah, seminário para filhos, eu não tenho filho. Sabe lá quando eu vou ter filho? Não interessa. Toda oportunidade de aprender, toda oportunidade que você tem de conhecer, você tem que aproveitar. Então, eu preciso entender que para a minha vida, eu sou um ser humano falho. Eu não sou perfeita. Tanto eu quanto meu marido, nós estamos em obras. Deus está trabalhando na nossa vida. E nossos filhos precisam saber disso. Entende isso que eu estou falando? É muito importante haver o acesso à humanidade de pai e mãe. Uma vez, há muito tempo atrás, nos primórdios da redenção, quando a gente estava aqui ainda na casinha de madeira. Na casinha não, no Grande Mocambo, já era uma igreja maior. Passou por aqui uma pessoa que ficou muito chateada, muito magoada, porque ela estava tendo problema com a filha dela. E tudo que ela fez, ela tentou fazer o melhor para aquela filha. O que ela fez? Ela foi morar com a irmã que tinha uma condição financeira melhor. E essa irmã dava tudo que a filha dela queria. Ela não tinha condição de dar. Ela se desdobrava, ela trabalhava, mas a irmã dela era meio que a mãe, né? Dividia a maternidade com ela. E sabe o que aconteceu? Quando essa menina cresceu e entrou na adolescência, ela pirou o cabeção. E ela estava desesperada. Mas, meu Deus, eu fiz o meu melhor. Eu disse, pois é. Pegou minha mãe, disse, irmã Darcy, como é que a senhora conseguiu criar 2 filhos sem pai? Aí a mamãe falou, né?
minha coisinha pequena assim, ó. Não tem nem 1,5 m. Eles sempre souberam da minha história. Ela diz, meu filho tomou água com maisena quando ele era bebê. A gente morava em quartinho, tudo muito simples, muito humilde, mas eles estavam comigo. Ela disse, porque ninguém me avisou. Porque ninguém me contou que que a minha filha precisava era de mim. Por que ninguém me avisou? Os filhos não precisam. Isso é bobagem a gente pensar que os filhos precisam de coisas. Quem precisa de coisas somos nós. Porque isso nos afirma. Não precisa de sapato e roupa cara. Tanto é, irmãos, que até hoje a gente não é ligada em coisa cara, não. Não é errado que se você tem um bom salário, você pode pagar. Mas a gente sempre caçador de promoção. Vocês nem sabem, né? Que tem às vezes coisas que eu uso que já foi usado. E eu uso. Esse é ser mão de vaca? Não, é porque eu uso o recurso para outra coisa. Mas eu aprendi simplicidade para viver na essência. Entende? Coerência é extremamente importante. Eu tenho que viver de forma coerente. Eu não posso ser uma pessoa aqui na igreja, na minha casa ser outra. Eu não preciso. Você nunca vai ver, a minha casa pode estar o caos naquele dia, mas você nunca vai me ver correndo para ajeitar nada só porque você chegou lá. Não mesmo. Eu vou dizer logo, eu não sou uma boa dona de casa. Eu sou lenta como dona de casa. Eu começo a arrumar uma coisa, aí eu me distraio, eu vou fazer outra, aí eu me distraio. Que nem hoje de tarde, né? Hoje de tarde eu tinha que assar um negócio, aí eu olhei para a plantinha que estava caída, e aí eu cortei a plantinha, aí eu já ia passando para o quarto. Não, o que eu vim fazer no quarto? Não era no quarto, não era na cozinha. Pegar canela para botar na plantinha, né, para não dar fungo. Aí eu já passei para uma outra coisa, eu vou botar vitamina no pé da planta, lá da frente. Aí ficou lá um tempo a plantinha no chão cortada. Eu sou lenta para fazer e eu tenho TDAH, irmãos. Não, o H não tenho, mas eu tenho déficit de atenção. Só que é mais leve do que dos dois lá de casa, graças a Deus. Mas eu sou muito devagar como dona de casa. Né? Eu largo o que tem lá para fazer. Alguém está precisando de oração, eu vou orar com a pessoa e vou ministrar na vida toda. O almoço vai ficando lá. Isso não é padrão, tá, irmãos? Não é padrão. Tanto é que eu pago alguém para me ajudar. 2 vezes por semana vai lá me ajudar, porque eu não dou conta. Né? Mas vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? A coerência. Eu não posso viver de aparência. Os filhos percebem que você é hipócrita. Eles percebem hipocrisia. Eles percebem quando você fala uma coisa, você prega uma coisa e você vive outra. Eles sabem. Eles são peritos em descobrir. E aí você perde a moral. Você não consegue. Aí sabe o que os pais fazem? Os pais fazem uma coisa bem estranha. Eles se tornam amiguinhos dos filhos. Já ouviu? Amiguinho? Super amigo. Mega amigo.
Melhor amigo do pai, melhor amigo do filho. Já viu isso? Super amigos. São muito amigos. Eu conheci um casal uma certa vez. Eu nem vou falar o que eles trocavam de informação. Mas era assim, tipo, chapa mesmo. De conversar até da intimidade. Conversava com os filhos. Da própria intimidade, conversava com os filhos. Pergunta para mim, tinha moral esse casal? Não tem como. Não tem como ter moral. Eu já ouvi 2 vezes pelo menos, 2 ou 3 vezes, filhos se queixarem para mim e dizer, eu queria que minha mãe fosse mãe e não minha colega. Eu já ouvi. Outra, queria que meu pai me dissesse não. Vocês acreditam nisso que eu estou falando? Sim ou não? Pois é totalmente verdade. Tem pais, que é uma modalidade de pais, pai carente. Tem algum pai carente aqui? Tem alguma mãe carente? Não tem coragem de dizer, mas tem. Se não tem pai carente, mas tem mãe carente. Né? Já viram aquela história? O pai e a mãe. Diante da criança. De quem que você gosta mais? Do papai ou da mamãe? Eu sei que ninguém aqui fez isso. Não é verdade? Ninguém nunca fez isso, né? Diante dos filhos. Filhinho, você gosta mais do papai ou da mamãe? Vocês nunca fizeram isso, né? Né? Não, né? Sim ou não? Só os honestos? Sim, não. Eu fico imaginando a cabeça da criança. Será que eles pensam que eu sou bobo, é? Olha só, o seu filho não precisa amar você, não. Isso é bobagem. Não sofra pelo amor dos seus filhos. Pastora, o que a senhora está pregando uma heresia dessa? Você não precisa sofrer pelo amor dos seus filhos, não. É bobagem. Seus filhos precisam respeitar você. Não amar você. Sabia disso? É o respeito que é o fundamento do amor. Se seu filho não lhe respeita, mas ele te cobre de beijinhos, ele vai te bater amanhã. Tem gente que não sabe dizer não para o filho porque vai ficar magoadinho. Porque vai magoar. Porque vai ficar com raiva de mim. Porque não vai mais gostar de mim, então eu não posso dizer não. Bobagem. Melhor seu filho chorar hoje do que você chorar amanhã. Entenderam? Sou cruel, né? Parece que eu sou cruel. Eu nem precisava ser psicóloga para dizer isso. Apesar de que a gente também estuda isso. Mas pais carentes vão gerar filhos manipuladores. Pais carentes
vão ser manipulados pelos filhos. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque a nossa incoerência, a nossa carência, o relacionamento problemático, isso afeta os filhos. Eles precisam de estabilidade. Diga, filhos precisam de estabilidade. Os filhos não são iguais. Não existe ninguém aqui que é igual ao outro. Nem irmãos gêmeos são iguais. Eles podem ser univitelinos, ter nascido sido desenvolvidos na mesma placenta e serem gêmeos idênticos. Mas eles têm algo diferente, eles têm uma digital diferente. Eles vão ter, lógico, idiosincrasias muito próximas, muitas características semelhantes, né? De gostos, de maneira de fazer as coisas. Mas eles vão perceber o mundo, às vezes, diferente um do outro. Por isso eu preciso da sabedoria de Deus para lidar com os filhos. Porque tem gente que chega comigo e diz, pastora, eu não sei o que eu fiz. Eu criei o menino tudo igual. Eu digo, pois é, esse que é o problema. Esse é o problema. Você não pode educar um filho do mesmo jeito que você educou o outro. Senão você cria um clima que nem Jacó criou um climão dentro da família dele. Por isso que eu amo a Bíblia, porque tem de tudo. Tem família problemática aqui na Bíblia, tem bastante. Jacó criou um climão dentro de casa, porque ele tinha o seu favorito. Os favoritos de Jacó eram José e Benjamim. Criou uma divisão entre os irmãos, que quase dá em morte. Só não deu em morte porque passou a caravana dos midianitas e alguém saiu lucrando da turma, saiu lucrando porque resolveram vender José. Se não, eles teriam matado o irmão. Por quê? Faltou sabedoria. É péssima coisa você querer que um filho seja igual ao outro. Mas pastor, não pode nem comparar as qualidades, não. Não. Olha, você tem que ser como seu irmão. Não. Não coloca fardo no seu filho. Quando você está dizendo para o filho mais novo ser igual ao irmão mais velho, você está colocando fardo. Quando você compara um filho com o outro, você está colocando fardo. Vai azedar a relação dos dois. Entenderam? A gente tem que ter, diga, sabedoria. E a sabedoria que procede do alto, não uma sabedoria terrena. A nossa sabedoria terrena, ela é carente de compreender princípios eternos. Mesmo em uma parentalidade consistente, nossos filhos responderão à disciplina e ao encorajamento de maneira diferente de seus irmãos. Uma outra coisa é a terrível dificuldade de elogiar os filhos. Às vezes a gente acaba criticando os filhos para os outros. Tem dois extremos. Existem pais que descem a lenha sobre a conduta dos filhos com as pessoas ao redor. E tem aqueles que os pais, que os filhos são os melhores do mundo. Alguém disse assim, eu defendo em tudo meu filho. Eu digo, cuidado. Cuidado com essa defesa exagerada. Vai dar bem errado. Sabe aquela pessoa que ninguém pode falar nada, que você vê o filho da fulana ou a filha da Beltrana indo por um caminho ruim, mas você não pode falar nada, porque se você for falar para o pai, falar para a mãe, vai cair de pau matando em cima de você. Porque é uma relação equivocada. Isso não é
Protecionismo não é a mesma coisa que proteção. Ok? Diga, protecionismo não é a mesma coisa que proteção. Proteção, ela é carregada de sabedoria. E ela sabe selecionar de que maneira se protege um filho. Protecionismo é uma proteção cega. Protege até do pai. Vocês já viram isso? Mãe que protege do pai, que cobre os malfeitos do filho, para o pai não brigar, isso também vai dar bem errado. Vai acabar em coisa ruim. O pai não vai ter moral de nada, o negócio vai apodrecer na frente dele, coitado. Vai ser o vizinho que vai contar para ele. Enganado dentro de casa, porque a própria mãe acoberta os erros dos filhos e o pai, coitado, enganado, com muita coisa errada acontecendo, bem debaixo do nariz dele, ele não percebe que a mãe engana. Os irmãos estão conseguindo entender? Isso aqui eu estou falando de coisa prática, da verdade prática da família. Então nós precisamos entender isso. Eu posso proteger sem ser protecionista. Quando eu protejo com sabedoria. E a gente tem que ter muito cuidado para não coar um mosquito e engolir um camelo. Tem gente que protege de tudo, menos do celular que deu para o filho quando ele não tinha maturidade. Tem gente que diz assim, não, eu tenho muito cuidado, eu tenho controle parental. Tá. Teu filho sabe mexer no celular melhor do que você. Ele sabe burlar bonitinho o teu controle parental. Ele sabe redefinir senha. Você nem imagina. E às vezes não, eu não deixo andar com qualquer um. Ótimo. Mas não tem sabedoria e entrega um celular na mão de uma criança que não sabe administrar o celular. Entende? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso tem um custo. Isso vai afetar. Embora a Bíblia não seja um guia para os pais, um guia detalhado com as decisões que os pais têm que tomar, existem inúmeros incentivos para os pais ao longo das Escrituras. Como pais, não estamos sozinhos para essa jornada, mas temos as ferramentas e a orientação do que precisamos na Bíblia. Uma coisa para fechar essa palavra, é preparar o seu coração para domingo. Eu não sei se você ainda tem seu pai aqui. Eu não sei se você tem um bom relacionamento com ele. Eu não sei. Mas de qualquer forma, seu pai biológico, ou seu padrasto, ou seu tio, ou seu avô, alguém, alguma figura paterna na sua história, merece a sua ligação, merece o seu abraço, merece a sua graça e merece a sua compaixão. Independente de qualquer coisa. Aproveita, porque tem gente que só dá valor quando perde. É sério. A gente tem que aproveitar agora. Então não leve em conta as mancadas, as ausências. Não coloque isso na balança. Não ponha isso para pesar. Ah, pastora, se eu existir, se eu não existir, se eu estou vivo, se eu estou morto, meu pai não está nem aí. A questão é que você tem
um soberano Pai, que é toda a fonte de graça que você precisa para esse Pai figura que você tem. Entendeu? E, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É maravilhoso quando do seu coração emana a graça. Porque cura o seu coração e acaba abençoando o coração do outro. O meu pai está longe, o meu biológico. Mas eu amo. E eu nem preciso do Dia dos Pais para ligar para ele, para pedir a bênção. Quando eu vou fazer uma viagem internacional, eu digo, pai, eu quero a sua bênção. Um dia eu gastei um tempo, uma meia hora quase de telefone, explicando o que bênção significa para mim. Irmãos, eu tenho certeza que Deus vai me dar a graça de estar presente no dia que meu pai abrir a boca e confessar Jesus como Senhor. Ele já fez essa oração, mas eu sei que não tem consistência ainda. Eu estou construindo algo na vida dele. Fruto de quê? Da graça. Não porque ele tenha me dado alguma coisa. Não porque ele tenha construído alguma coisa. Eu decidi amar o meu pai com a graça de Deus. Isso é libertador, isso é maravilhoso. Amém? Então faça isso com seu pai. Se não tenho pai, eu também tenho um outro pai, que eu chamo de pai, pastor Pedro. Meu drasto pai. Ele é um paizão. Abençoado. Eu chamo ele de pai. Eu sou daquele tipo que levo para fazer exame, para cuidar dele. Porque foi o pai que Deus me deu. A pessoa que Deus colocou na nossa vida. Eu tinha 14 anos quando eu ganhei ele como pai. Então, meu segundo padrasto é um pai para mim. Então, vamos ficar de pé, vamos orar. A graça de Deus está sobre nós. Provérbios 22:6 diz: ensina o caminho, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando forem velhos, não se desviarão deles. 127:3 diz: os filhos são herança do Senhor, e a descendência é sua recompensa. Efésios 6:4, pais, não irritem seus filhos, em vez disso, crie-os no treinamento e instrução do Senhor. Deuteronômio 6:6-7 diz: estes mandamentos que hoje vos ordeno, vos dou, devem estar em seus corações. Imprima-os em seus filhos. Fale sobre eles quando estiver sentado em casa e quando caminhar pela estrada, quando se deitar e quando vocês se levantarem. Que o Evangelho seja lido na nossa vida. Lembre-se de uma coisa: seus filhos são recompensa e herança. Mas vocês também são recompensa e herança de Deus. Deus é sempre intencional. A palavra, ela tem um significado amplo. Eu sou a recompensa do Senhor. Recompensa e herança. Filhos de Deus. Feche os seus olhos. Se você precisa de graça para derramar sobre o seu pai, Deus é a sua fonte. Se seu pai não está mais aqui, agradeça a Deus pelo tempo que você teve ele. Você pode orar, você pode agradecer. Pai querido, eu quero glorificar o teu nome, quero te agradecer
pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado pela tua graça, Senhor, que nos sustenta. Obrigado pela tua graça que faz com que sejamos generosos em dar uma outra chance, em perdoar, em amar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o coração dos teus filhos sejam preparados para esse domingo que se comemora o Dia dos Pais. Ó Deus, que hajam corações, Senhor, cheios de graça. Ó Deus, que este momento seja um momento de abençoar os pais, independente das escolhas que eles eventualmente tenham feito, independente das suas decisões, independente dos seus erros, das suas falhas. Que possamos, Senhor, entender que todos nós estamos em obras, que não existe ninguém perfeito. Precisamos de Ti, Senhor, do Teu amor e da Tua vida em nós. Pai, em nome de Jesus, usa os Teus filhos para abençoar os pais nesse próximo domingo e por todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade como no céu. O teu reino vem na terra como nos céus. O teu reino vem. Você pode cantar a canção dos filhos? Pai nosso, que estás nos céus, santo é o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade Você quer isso? Teu reino, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem.
toda a eternidade, ninguém ousará, ninguém vai ousar contra o trono do nosso Pai. Nunca mais. Por toda a eternidade, ninguém vai usurpar, tentar usurpar o trono do nosso Pai. Isso é poderoso, Pai. Quem são esses que vão estar ao redor do trono? Aqueles que não amaram a sua vida nesse mundo. Quem pode usar contra milhões e milhões e milhares de milhares